Qual a importância da Justiça do Trabalho para o futebol? Maurício Correia da Veiga, advogado trabalhista e atua na área de direito desportivo, autor da obra A Evolução do Futebol e das normas que o regulamentam. A Justiça do Trabalho aqui no Brasil ela tem um papel fundamental, porque ela é competente para julgar, apreciar e julgar as demandas que envolvem as questões ligadas ao contrato de trabalho do atleta. As questões afetas à disciplina e organização de campeonato, elas são apreciadas pela Justiça Desportiva. Porém, qualquer questão ligada ao contrato de trabalho, seja uma discussão da natureza jurídica do direito de imagem ou a aplicação da cláusula indenizatória ou da cláusula compensatória, enfim, qualquer questão que esteja afeta ao contrato de trabalho, vai ser a Justiça do Trabalho a competente para dirimir essas controvérsias. E, além disso, dentro desse papel fundamental e primordial que é assegurado pela própria Constituição Federal, devemos ter em mente que aquela imagem do atleta profissional, do jogador de futebol bem-sucedido, que tem salários milionários, que recebe em euros, em dólares, que tem contratos de imagens com empresas multinacionais, universalmente conhecidos, esse é um universo muito pequeno. Isso representa aí mais ou menos aproximadamente 5% desses atletas. Então isso quer dizer que 95% dos atletas profissionais, eles estão à margem de todo esse luxo, de todo esse glamour. E daí a importância e o papel fundamental da Justiça do Trabalho para dirimir esses conflitos e assegurar a esses atletas, ou seja, essa gama de quase 95% de atletas profissionais, assegurar o mínimo que a legislação permite e prevê. O que explica o aumento das ações trabalhistas por parte de atletas na Justiça do Trabalho? Na medida em que a consolidação, a fixação da competência da Justiça do Trabalho para julgar questões referentes ao contrato de trabalho do atleta, ela é afirmada com a Constituição Federal de 1988, podemos dizer que se trata de um fenômeno novo. E daí porque existe, é algo recente essa busca pelos direitos do atleta profissional, porque antes de 1988 essas questões eram dirimidas pela própria Justiça Desportiva, que tinha uma Câmara específica para julgar as questões atinentes referentes ao contrato de trabalho do atleta. Então, é a partir da Constituição Federal que essa competência ela se afirma. E, além disso, aliado a esse aumento do número de ações, você tem também uma divulgação maior dessas reclamações trabalhistas, desses casos que são levados à Justiça do Trabalho. O próprio site do Tribunal Superior do Trabalho dá bastante destaque, enfoca com muita relevância as ações em que há discussão referente a atleta profissional e clube. E daí porque também pode-se ter a impressão de que houve um aumento dessa demanda, mas efetivamente houve um aumento na procura e no interesse desses processos, e também o que se pode dizer é que com o passar do tempo, com o amadurecimento e a fixação da própria Lei Pelé, que é a lei que regulamenta o atleta profissional, esses profissionais passaram a buscar os seus direitos, procurar uma consultoria jurídica, um apoio jurídico, no intuito de dirimir essas controvérsias. O que pode ser feito em termos de garantia de direitos trabalhistas aos profissionais de futebol? Olha, eu entendo que isso é algo que é um aprimoramento permanente, é algo que pode sim ser melhorado, sem dúvida nenhuma, porque, mais uma vez, eu enfatizo, a partir do momento que você tem 95% de atletas profissionais que recebem valores módicos, que às vezes não tem nem a carteira de trabalho assinada, né? Às vezes o clube tenta fazer ali um contrato de imagem para um atleta que não tem nem uma imagem reconhecida, passível de ser explorada. Então, é fundamental que instrumentos sejam utilizados para aprimorar essa relação e assegurar
o mínimo que a lei determina para esses atletas profissionais. E aí você tem também, sem dúvida nenhuma, um papel importante do Ministério Público do Trabalho, que quando se trata de atleta profissional também eles têm que ter bom senso para saber reconhecer quais são os centros de treinamento que gozam de elementos mínimos ali para poder proporcionar uma atividade digna para aquele atleta que muitas vezes começa em tenra idade e que daí porque essa necessidade de um acompanhamento específico, mas também, por outro lado, de chamar a atenção para a sociedade, para a justiça do trabalho, de situações que não estejam de acordo com a própria legislação, de uma possível exploração de trabalho infantil, por exemplo, ou de uma possível constatação de trabalho análogo à escravidão, às vezes por uma falta até de capital. Às vezes o atleta, menino ainda, vem de cidades distantes procurando bons empregos, uma boa colocação nas capitais e às vezes ele não tem nem como retornar, enfim. Mas o importante, é fundamental esse papel do Ministério Público, a fim de que esses centros de treinamento, ou esses centros onde você faz essa busca por revelações ou por futuros craques, que eles que eles possuam uma estrutura ali mínima para poder dar o melhor tipo de serviço e apoio para esse atleta. Então é algo que precisa sim de um aprimoramento constante, porque aquele atleta profissional bem sucedido, que possui salários altíssimos, ele é uma minoria que até assusta, porque 95% de atletas trabalham ali em condições mínimas. Falta orientações aos jogadores que cumprem suas atividades em ligas com menor estrutura. O que pode ser feito para melhorar essa realidade? Infelizmente, a realidade do futebol aqui no Brasil, desses atletas profissionais, é essa, é o trabalho em clubes pequenos, em clubes módicos, que tem os campeonatos organizados por ligas que não têm muita estrutura. E a partir do momento que essa é a realidade da maioria desses atletas, da maioria desses clubes, eu acho que falta sim um maior apoio jurídico, falta conhecimento da própria legislação desportiva, ou seja, quais são os requisitos mínimos, o que é o período de concentração, qual é o limite máximo, que a lei estabelece. A lei ela tem ali artigos que são bem objetivos, né, que estabelecem a questão da própria jornada do atleta profissional, que hoje em dia a lei estabelece uma jornada semanal. O período de concentração, por exemplo, ele não pode ser superior a 3 dias, salvo quando o atleta está cedido para a federação ou para a confederação. Então são esses requisitos mínimos e básicos que eu acho que poderiam ser melhor divulgados, propagados, a fim de que o atleta possua ali um conhecimento maior de quais são as suas garantias, mas também não só isso, também saber quais são os seus deveres, porque para o atleta profissional ele também tem normas a cumprir, tem diretrizes que dizem respeito não só ao período em que ele está à disposição daquele clube, mas também no período que ele está em casa, a fim de se resguardar, né, porque o físico do atleta é fundamental para o desempenho das suas atividades.